Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém. Alegria e revê-los, não é? A nossa irmã lá de Osasco, Deus abençoe. É um prazer vê-la aqui conosco. Que Deus possa abençoar esses dias que a irmã está passando aqui em Cardoso, na companhia da sua família, e que ao retornar a irmã possa sentir no coração a saudade daqui já, com toda certeza, né? Essa cidade gostosa, tranquila, que é a cidade de Cardoso. Que Deus nos abençoe, amém? Amém. Nós estamos vivendo, como já foi dito, o clima do Natal, não é? Já estamos em pleno clima do Natal. Estamos no período do Advento. Advento, como nossa irmã presbítera Margarete já disse, o pastor Márcio, com certeza, no passado já deu algumas pinceladas sobre esse período do Advento, que vai até o domingo que antecede o Natal. E é um período muito importante na nossa vida e na vida da igreja cristã, das igrejas cristãs. Esse período representa aquela expectativa, a espera pelo nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes fica um pouco complicado, difícil da gente conseguir imaginar como era antes do nascimento de Jesus, né? Porque nós já sabemos, Jesus já nasceu, nós vivemos o nascimento, vivemos até a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes não. Quando vivia-se o período do Advento, quando vivia-se a espera do cumprimento das profecias da vinda do Messias, obviamente que havia a expectativa, melhor dizendo, era outra. E eu, por isso, quero compartilhar com vocês, não é? Hoje, eu não costumo falar o tema não, mas eu vou dizer só para orientação aí, especialmente da nossa irmã Marilda, que vai depois postar. Vou falar sobre Emanuel, o sinal de que Deus está conosco. Emanuel, o sinal de que Deus está conosco. Num primeiro momento, eu quero falar sobre o contexto do texto que eu farei a leitura, depois sobre o cumprimento dessa promessa que a gente observa no Evangelho ou nos Evangelhos do Novo Testamento, e por fim sobre o Emanuel, o sinal de que Deus está conosco. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, que é um livro onde nós encontramos muitas profecias a respeito do Messias, não só do seu nascimento, como até mesmo do seu padecimento. Isaías 7, eu farei a leitura de apenas um versículo, apenas o verso 14. Isaías 7, versículo 14. Eu quero convidar a igreja para que possa ler comigo esse texto. Isaías 7, versículo 14, é um versículo apenas, não é? Curto. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs que façam a leitura comigo. A Bíblia de vocês, eu acho que a maioria é a revista e atualizada. Então eu vou pedir para que vocês façam a leitura, porque a minha aqui é a nova Almeida, é um pouquinho diferente da de vocês. Ok? Vamos lá? Podem começar. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Portanto, repetir aqui na minha versão, não é? O Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Emanuel, sinal de que Deus está conosco. Meus queridos irmãos e irmãs, olhando para a história do povo de Deus no Antigo Testamento e olhando para o povo de Deus também na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós observamos que constantemente esse povo ameaçado por inimigos internos e inimigos externos, apesar de ser o povo escolhido de Deus, era um povo que vivia a constante expectativa da libertação de Deus, aguardando sempre a libertação de Deus.
Lembrando que o povo já havia sido libertado lá do Egito, naquela operação miraculosa de Deus que realizou tantos milagres na caminhada do povo do deserto, mas mesmo assim o povo sempre lutando, sempre sendo ameaçado, sempre às vezes, não é como o fora entregues ao domínio de outros povos, sempre aguardando e sempre esperando pela redenção divina ou pela libertação de Deus. E o povo, ele alimentava no seu coração sempre o desejo de um sinal de que Deus estava com ele nas suas lutas e nos seus temores. Hoje nós vivemos o advento, que é a expectativa do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, sinal da presença da salvação de Deus, prometido esse sinal desde a antiguidade. E este é um dos muitos textos, o texto que eu li, que nós lemos, é um dos muitos textos que fala sobre o nascimento de Jesus, textos proféticos do Antigo Testamento que fala a respeito do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou do Messias. Há outros textos, mesmo no profeta Isaías, no capítulo 9, no capítulo 11, profeta Miqueias, capítulo 5, livro do profeta Jeremias, não é? Capítulo 23, capítulo 33, que nós lemos o texto, e também no Evangelho de João, onde nós vemos praticamente, não é, o último profeta a falar a respeito de Jesus, profeta até contemporâneo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi João Batista. Lá em João 1, versículos 26 e 27, registra João dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E obviamente João Batista estava se referindo a Jesus, não alguém que haveria ainda de nascer, mas alguém que já estava no meio do povo, E era um povo que vivia um momento, não era nada diferente do Antigo Testamento, mesmo porque no Antigo Testamento eles foram dominados por várias nações, pelo Egito, pelos assírios, pela Síria, pelos babilônios, pelos persas. Mas na época que os evangelhos são escritos, na época de Jesus, o povo judeu ele era dominado pelo Império Romano. O povo obviamente também tinha aquela expectativa de que o rei nasceria, viria o Messias e que haveria de libertar, portanto, do seu cativeiro ou do domínio do Império Romano. Mas eles não sabiam, não é? Embora eles já tinham um certo conhecimento, mas ainda não tinham consciência de que o Messias já havia nascido. Então, era um período de medo, de insegurança, de dúvidas, e que nós, infelizmente, também as temos nos nossos dias, embora não recebamos as mesmas ameaças que o povo hebreu, que o povo judeu recebeu ou recebiam, mas nós recebemos e temos também coisas que ameaçam, que nos ameaçam e que muitas vezes nos deixam temerosos, nos deixa inseguros e nos traz um certo descontentamento. Mas o contexto do texto que nós estamos usando, Israel, se os irmãos em casa podem fazer a leitura do capítulo 7 com mais cuidado, com mais detalhe, os irmãos vão observar que a Síria e o reino de Israel, que era irmão de Judá, era o mesmo povo. Depois daquela divisão, não é? Depois que o reino de Davi foi dividido, criou-se o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá.
E neste contexto, a Síria e Israel, eles procuram se juntar para que derrotassem o reino de Judá, para que Judá fosse derrotado. É interessante que o capítulo 7, ele fala que esse desejo, essa vontade, esse projeto da Síria e de Israel de derrotar o povo de Judá, obviamente ele depois teria um preço. Ele teria um preço. E naquele momento quem reinava sobre Judá era o rei Acaz. E quando Acaz recebe essa informação dessa união da Síria e Israel para derrotar o reino de Judá, obviamente Acaz, como rei de Judá, ele ficou muito preocupado, ele ficou com muito medo. E aí o Senhor, ele ordena a Isaías que vá dizer ao rei Acaz que não ficasse atemorizado. Por quê? E aí vocês vão ver isso no capítulo 8, capítulo seguinte. Porque os assírios viriam e derrotariam tanto a Síria quanto ao reino de Israel. E obviamente, não é? Isso seria, o cumprimento dessa promessa seria um testemunho para Judá de que o Senhor continuava ainda a preservar este povo como o seu povo. Se você observar na sua Bíblia o versículo 4 do capítulo 7, Deus, ele diz, está dizendo ao rei Acaz: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante. Olha como Deus fala a respeito do reino da Síria e de Israel, 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ilha de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. E lá nos versos 5 a 7, Deus diz: porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá, vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Aí depois Deus diz no versículo 7: assim diz o Senhor Deus, isso não tem nenhuma chance de acontecer. Olha que palavra, Deus falando para Acaz: você está com medo, você está apavorado, você está preocupado, fique tranquilo. Só que Deus diz: tenha cuidado sim, mas fique tranquilo, porque isso não tem nenhuma chance de acontecer. E nos versos 11 e 12, Deus diz, através do profeta Isaías: peça ao Senhor Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. E Acaz, qual foi a resposta de Acaz, a palavra do Senhor através do profeta Isaías? Acaz, ele disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Acaz não quis pedir um sinal, Deus está falando para pedir, mas Acaz, ele se recusou: não, eu não vou pedir e eu não vou tentar ao Senhor. Talvez Acaz tenha pensado que se ele pedisse, Deus acharia que ele, Acaz, estaria duvidando do poder e do cumprimento das promessas de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, através do profeta Isaías, não é? Deus dá a Acaz um sinal, como testemunho de que as palavras suas eram verdadeiras. E aí que Deus diz: uma virgem conceberia, teria um filho, e o nome dele seria Emanuel, que obviamente o significado é Deus conosco. E aí a gente chega no versículo 14 novamente: portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem receberá
e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel. Esse é o contexto, meus irmãos e minhas irmãs, o cumprimento da promessa de Deus, ou seja, da profecia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, a vinda do Emanuel. E essa promessa, todos nós sabemos, ela foi cumprida. O cumprimento da promessa, quando lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, especialmente o versículo 23, quando José ele descobre que Maria estava grávida, e o texto ele é bastante claro que eles não tinham tido ainda relação nenhuma, José e Maria. José ficou apreensivo, ele ficou meio sem jeito, e ele planejou deixar Maria, porque com certeza, se agora já é constrangedor, naquela época, mais ainda, imaginemos a vergonha de José. Então ele planejou deixar Maria assim, de uma forma bem discreta, mas naquela noite, quando ele estava dormindo, aparece, portanto, ele tem uma visão, aparece um anjo, e esse anjo explica a situação para José. E na explicação, lá no verso 23 de Mateus 1, os irmãos podem observar, quando o anjo ele vai justificar a situação, ele fala para José, José, não fica preocupado, porque isso é obra do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E aí ele usa o texto do profeta Isaías. Ele diz, o anjo diz a José: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí a explicação que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Emanuel, Deus está presente. Deus está conosco. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que esse Emanuel, que hoje nós sabemos que ele já nasceu, como disse, ressuscitou, não é? A nossa expectativa hoje é outra. Hoje nós esperamos, não pela primeira parousia, mas pela segunda parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa expectativa. Mas nós já temos este sinal do Emanuel, esse sinal de que Deus ele está sempre conosco. Emanuel, meus irmãos e minhas irmãs, significa primeiro a vontade de Deus e não a vontade humana. E por que eu estou dizendo para vocês que Emanuel é a vontade de Deus e não vontade humana? Não é porque o ser humano, porque os seres humanos, porque o povo de Israel, o povo de Judá, ou alguém desejou que o Emanuel viesse. Não, Deus que prometeu e fez com que sua promessa fosse cumprida. E os irmãos podem observar, não é quando Deus diz para Acais pedir um sinal, e Acais falou: não, eu não vou pedir, eu não pedirei e nem tentarei. Diante da recusa de Acais, Deus ele não deixou de enviar, de fazer com que a sua promessa fosse cumprida. Ele não deixou de enviar um sinal, mesmo com a recusa de Acais, mesmo contra a vontade de Acais. Deus mandou um sinal. Deus mandou um sinal. Independentemente da vontade humana, Deus age. Deus é soberano. E quando Deus tem que agir, meu irmão e minha irmã, na minha vida, na sua vida, sabe, não é você que vai impedir, não é você que vai determinar, não é você que vai determinar o tempo, quando, a hora, ou como Deus vai agir. Deus age. Deus age. Se você precisa de algum sinal de Deus, você pode ter certeza que Deus vai conceder esse sinal. Mesmo que Deus fale para você, peça um sinal, talvez você diga: não, eu não vou pedir, porque
né? Talvez se não venha, ou então talvez eu possa estar duvidando de Deus, mas Deus vai mandar para você esse sinal. É vontade soberana dele. E quantos sinais Deus nos tem dado? Quantos sinais? Emanuel é alerta de cuidado, mas sem desespero. Tenha cuidado, diz o Senhor a Agais, e fique calmo. Tenha cuidado, fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado. E nós vivemos também os nossos medos, as nossas preocupações, principalmente nesses últimos quase 2 anos de pandemia, e agora tem aí rondando mais uma variante, como tem sido falado, não é? Do coronavírus, e a gente não sabe o que pode acontecer. Então há essa preocupação, há essa grande preocupação. E assim como Deus disse a Agais, quando promete a vinda do Emanuel, Deus também nos diz hoje: tudo bem, você está preocupado, você pode até sentir um certo medo, mas tome cuidado e não desespere, fique calmo, fique tranquilo. E eu tenho a certeza que nesse período que antecede o Natal, Deus também está dizendo ao nosso coração, diante dessas circunstâncias que nós vivemos: não tenhamos medo, vamos manter o cuidado, vamos manter a segurança, mas não vamos nos desesperar, porque o Emanuel, Deus está conosco, e Deus é este sinal de que não há vírus, não há nada que possa nos derrotar. Amém. Como ele diz lá ao profeta, através do profeta Isaías, isso não há chance de acontecer, porque nós podemos ter essa segurança das promessas divinas, assim como a promessa do nascimento de Jesus se cumpriu. Deus com certeza não vai nos abandonar nunca, Deus sempre estará conosco, o Emanuel estará sempre conosco. E Emanuel, meus irmãos e minhas irmãs, é sinal da presença de Deus conosco diante dos nossos medos, das nossas inseguranças, diante das nossas preocupações. E eu sei que talvez não só eu, mas cada um de vocês possam ter as suas preocupações, possam ter os seus medos, mas nesse período que antecede o Natal, e nós sabemos que no Natal vamos comemorar o nascimento de Jesus, vamos viver esse período do advento não com um sentimento de derrota, de tristeza, cabisbaixos, temerosos, mas vamos viver esse período sentindo a alegria do nascimento de Jesus, da comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Vamos relembrar que Jesus nasceu, e nesse momento em que nós estamos vivendo o nascimento de Jesus, que o nosso coração possa ser invadido pela alegria, principalmente de ter o conhecimento da palavra de Deus e dessas promessas. E o que deve nos alegrar ainda mais é que nós aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo, e que a segunda vinda de Jesus Cristo vai acontecer. Amém. A segunda vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus vai acontecer. Assim como Jesus nasceu, foi assunto aos céus, e Deus prometeu que Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E quando Jesus voltar, meus irmãos e minhas irmãs, hoje às vezes nós passamos por enfermidades, não é? Enfrentamos dores, sofrimento, nos preocupamos com os nossos familiares, ficamos tristes com alguns acontecimentos, com sofrimentos que muitas nações do mundo estão enfrentando, com a pobreza, com a miséria. Mas quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais nada disso.
Aleluia. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá rico, não haverá pobre, não haverá o branco, o preto, não haverá aquele que tem cultura, aquele que não tem, aquele que tem status social. Não vai ter nada disso. Quando Jesus Cristo voltar, nós seremos resgatados, ou melhor, nós seremos levados e reinaremos com Ele. Amém. E aí, adeus angústia, adeus medos, adeus preocupações, adeus temores. E nós não vamos preocupar-nos com a dor do nosso irmão, porque, afinal de contas, Jesus Cristo estará reinando plenamente. Amém. E nós estaremos conhecendo a vida na sua plenitude, que é a vida eterna. Aleluia. Vamos esperar o Natal, vamos comemorar o Natal, viver a expectativa do Natal, com alegria que o período pede, com coragem, com ânimo, com disposição, e vamos sentir também no nosso coração um coração solidário, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.